Olá, que a graça e a paz do Senhor esteja contigo e com a tua família. Louva a Deus porque estou tendo o privilégio de novamente poder trazer uma palavra de vida, uma palavra de esperança, uma palavra de vitória ao teu coração. Que Deus te abençoe grandemente. A palavra de hoje está baseada no Velho Testamento, no livro de 2 Reis, capítulo de número 4, que diz o seguinte: E uma mulher das mulheres dos filhos dos profetas clamou a Eliseu, dizendo: Meu marido, teu servo, morreu, e tu sabes que o teu servo temia ao Senhor. E veio o credor a levar-me os meus 2 filhos para serem escravos. E Eliseu lhe disse: Que te hei de eu fazer? Declara-me que é o que tens em casa. E ela disse: Tua serva não tem nada em casa, a não ser uma botija de azeite. Queridos, esse capítulo é um capítulo que conta a história de uma família de servos de Deus. Uma família que passou por dificuldades, uma família que passou por provações estas que pareciam que não tinha solução, que iam destruir aquela família. Mas nós vemos a atitude de uma serva de Deus, como ela agiu, o que ela fez para solucionar aquele problema, para conseguir a sua vitória. E vamos procurar nessa oportunidade aprender com aquela mulher, aquela serva de Deus. A Bíblia diz que uma mulher foi procurar Eliseu. E o capítulo de número 4 já começa narrando o problema daquela mulher para Eliseu. Ela diz: Olha, eu sou mulher de um filho dos profetas, temente a Deus. E esse homem faleceu. E nós temos muitas dívidas. E o credor já bateu na nossa porta, querendo levar os nossos 2 filhos para serem escravos. Naqueles dias, quando uma pessoa devia e ela não podia pagar, era comum que a pessoa e toda a sua família se submeterem por um determinado tempo ao serviço daquele credor, para assim quitar ou pagar a sua dívida. Então, a adversidade tomou conta daquela família. O marido, o servo do Senhor, morreu e a mulher, então, ficou com 2 filhos e uma dívida enorme. E a solução seria exatamente ela deixar que os seus filhos saíssem e fossem levados por aquele credor para serem escravos, para pagar aquela dívida. E a palavra diz que eles eram uma família de servos de Deus. Isso mostra para nós que as situações, as adversidades vêm sobre todos, servo de Deus e aqueles que não servem a Deus. Aqueles que conhecem o Senhor, que creem no Senhor, e aqueles que vivem a vida como se Deus não existisse, não se importam com Deus. As situações, as aflições, as provações, as dificuldades vêm sobre todos, inclusive sobre o servo de Deus. Se aqui eu dissesse que a partir do momento que você se torna um servo do Senhor, você não terá mais problemas, eu estarei enganando você. Porque os problemas virão e às vezes se levantarão ainda muito mais problemas. Porém, tem um detalhe: os problemas virão, as aflições virão,
porém o Senhor dará força, dará graça e sabedoria para nós solucionarmos todos esses problemas. Amém? Queridos, eu fico imaginando o que passou no coração daquela mãe. Porque com certeza nós temos sonhos, nós temos projetos para os nossos filhos. Quando Deus nos concede filhos, nós começamos a pensar no que eles serão quando forem adultos. E nós costumamos fazer uma pergunta para eles: o que você quer ser quando crescer? E isso, de uma certa forma, estimula os nossos filhos a já começarem a pensar na vida, pensar no futuro, a projetar um futuro. E com certeza aquela família tinha um projeto de vida, um sonho, principalmente a respeito daqueles filhos. E de repente, um credor bater na sua porta e dizer que quer levar os seus filhos para serem escravos, faz com que tudo aquilo que fora planejado, tudo aquilo que fora sonhado comece a ruir, comece a cair por terra, comece a ser relegado ao esquecimento. Ela poderia muito bem ter cruzado os seus braços e ter aceitado aquela situação, mas ela, como uma serva de Deus, com certeza teve o seu coração apertado, a preocupação tomou conta do seu coração, e ela com certeza deve ter pedido um tempo para aquela pessoa, para aquele credor, para ela procurar uma solução que não fosse permitir que os seus filhos fossem ser escravos. E eu quero aqui já salientar algo importante que aprendemos com essa mulher. Essa mulher, vendo a possibilidade dos seus filhos serem escravos, dos sonhos serem destruídos, dos planos serem arquivados, ela resolveu lutar. Quantas situações têm tomado conta das famílias atualmente? Situações que têm assassinado sonhos, que têm destruído projetos, que têm feito com que os sonhos e as projeções para o futuro, o desejo que muitas vezes temos no nosso coração com relação aos nossos filhos, sejam relegados a um segundo plano, exatamente por causa de uma situação que nós não prevíamos e que veio para nos assaltar e levar os nossos filhos. A situação das drogas é uma delas. Nós não planejamos que os nossos filhos sejam drogados, que os nossos filhos sejam dominados pelo alcoolismo. Nós não desejamos que os nossos filhos caiam no banditismo. Nós esperamos que nossos filhos sejam cidadãos de bem, sejam pessoas honestas, trabalhadoras e tementes a Deus. Mas situações estão tomando conta especialmente das famílias nos nossos dias e têm assaltado e têm arrebatado os nossos filhos e tem nos deixado com uma pergunta: o que fazer? O que eu posso dizer para você nessa oportunidade é que faça como esta mulher, lute por sua família, não abra mão da sua família, mesmo que o seu filho esteja saindo para a rua, para a droga, para a prostituição, para a perdição, não abra mão da sua família, mesmo que ele não ouça mais o seu conselho, mesmo que ele saia do círculo de influência que você tem na vida dele. Continue lutando por ele, continue intercedendo diante de Deus por ele, continue apresentando a sua família, o seu filho, o seu parente querido que está numa situação difícil diante do Senhor, e eu tenho absoluta certeza de que Deus, como fez com aquela mulher, Deus também mostrará uma solução e uma saída para a tua vida, para a tua família. Com certeza aquela mulher, como uma serva de Deus fiel que era, ela resolveu orar ao Senhor. Afinal de contas, é isso que nós fazemos quando estamos em situação de aflição. O crente clama a Deus, busca a Deus em momento de alegria, em momento de gratidão, em momento de festejo e principalmente quando a dificuldade vem, quando a luta vem, quando os problemas batem na nossa porta.
nós costumamos dobrar o nosso joelho, nós buscamos a presença de Deus, a direção de Deus, a saída de Deus para as situações. Queridos, a solução está em buscar a presença do Senhor, está em invocarmos o nome do Senhor. A palavra de Deus nos diz que o Senhor está próximo de nós. Se nós buscarmos ao Senhor, nós vamos encontrá-lo, nós vamos achá-lo. A palavra diz: buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. Lá em Jeremias, a palavra ainda diz que clama a mim, busca a mim, ora a mim, chama por mim e eu te responderei, eu te anunciarei coisas grandes e extraordinárias, maravilhosas, firmes, que tu não sabes. Querido, existem coisas que nós não sabemos, mas o nosso Deus sabe. Existem portas, saídas, soluções que nós não vemos e nós não encontramos, mas o Senhor sabe e o Senhor conhece as saídas. E onde não houver uma saída, Deus providenciará uma porta, uma saída, um escape para as nossas vidas. Aquela mulher com certeza foi buscar a presença de Deus. E no meio do clamor, Deus colocou a imagem de um profeta na sua mente. Deus colocou a imagem do profeta Eliseu diante da mente daquela mulher. E ela levantou daquela oração na certeza de que deveria procurar aquele homem de Deus. 3 coisas extraordinárias tem um homem, uma mulher que serve a Deus. Primeiro, ele tem uma palavra de autoridade, uma palavra que vem da parte do céu, da parte de Deus, para os nossos corações, para o conforto dos nossos corações. Por isso é importante procurar um servo, uma serva de Deus, para que possamos ter uma orientação. Segundo, um servo de Deus tem uma revelação da parte do Senhor. Quando Deus dá uma palavra, Ele também dá uma revelação, uma estratégia para aquele servo orientar as pessoas que estão indo à sua procura. A terceira coisa que um servo de Deus tem, dado por Deus, é a bênção de Deus na palma da sua mão. Quando um homem e uma mulher de Deus ora, intercede por aqueles que estão aflitos e necessitados, coisas extraordinárias acontecem, o céu se abre, porque diz a palavra que a oração de um justo pode muito em seus efeitos. E aquela mulher resolveu procurar um servo de Deus, um profeta do Senhor. E ela foi bem sucedida, porque o servo de Deus tinha uma palavra para ela, o servo de Deus tinha uma revelação para ela, e o servo de Deus tinha uma orientação que traria a bênção para a casa, para a família daquela mulher. Quando aquela mulher estava com Eliseu, Eliseu então olhou para ela. Pela orientação do Espírito, Eliseu sentiu que deveria mexer com a mente daquela mulher, deveria começar a tratar com o coração daquela mulher. E Eliseu então olhou para ela e disse: o que eu posso fazer por você? Eliseu então perguntou para ela: o que você tem em sua casa? Eu quero nessa oportunidade perguntar para você o que você tem em sua casa. Muitas vezes nós procuramos a solução fora da nossa casa. Nós procuramos a solução distante da nossa casa. Procuramos a saída à margem do caminho. Procuramos a solução em outras pessoas alheias à nossa família. Procuramos a solução distante do seio familiar. Mas a solução nós devemos procurar dentro da nossa casa. A saída para o problema começa dentro da sua casa. A solução para o seu problema começa dentro do teu lar. Muitas vezes achamos que a solução para a nação está nos governos, que a solução para a nação está nas outras pessoas. Mas temos que entender que toda mudança deve começar na nossa casa, deve começar na nossa
nossa vida, deve começar em cada um de nós. A solução está dentro da tua família, a solução está dentro da tua casa. E é exatamente isto que Eliseu pergunta para aquela mulher. Eliseu pergunta: o que tens na tua casa? Foi o Espírito de Deus que orientou Eliseu a fazer aquela pergunta. A mulher então começa a responder o profeta. A mulher começa rapidamente a analisar o que ela tem em casa. E ela então diz assim: a tua serva não tem nada. Numa primeira visão, ela não via nada. Ela não via saída. Ela não via solução. Ela não via coisa alguma dentro da sua casa que pudesse ser objeto de solução para aquele problema. Queridos, quando estamos passando por provações, nós temos uma tendência a ficar diante de um nevoeiro. Uma névoa toma conta dos nossos sentidos. Nós não enxergamos a saída, nós não percebemos a solução, mesmo que ele esteja a um palmo diante dos nossos olhos. Por quê? Porque toda provação, toda dificuldade, toda luta traz consigo a capacidade de fazer com que os nossos sentidos sejam impedidos de observar a solução. E aí eu quero chamar a sua atenção para um novo sentido, para um sentido que todo aquele que busca a Deus tem, que é os olhos da fé. Quando você não conseguir mais enxergar a saída através dos olhos naturais, quando você não consegue mais ver a solução através da sua sabedoria e da sua força, pelos olhos da fé, contemple ao Senhor. Contemple aquele que pode solucionar o seu problema. Contemple aquele que pode operar no meio da sua família de uma tal maneira que o problema, que a dificuldade será resolvida imediatamente. Comece a colocar a sua visão da fé em atividade nesse momento, porque você pode até não estar enxergando ou vendo a solução para o teu problema, mas através dos olhos da fé, você estará com uma visão atemporal, você estará com uma visão ilimitada, uma visão que contempla além das nuvens, uma visão que contempla além das montanhas, uma visão que olha para o céu e olha para Jesus, que é o autor e consumador da nossa fé. Então, quando Eliseu pergunta para aquela mulher: o que tens em tua casa? Que ela começa a dizer: a tua serva não tem nada. Nesse versículo existe uma vírgula. Poderia ser um ponto, encerrando aquela frase: a tua serva não tem nada. Mas diante de Deus, um ponto não encerra a situação, porque Deus coloca uma vírgula na tua história. Deus coloca uma vírgula na tua situação. A tua luta priva a tua visão, mas Deus mostra que não encerrou a tua história, não terminou a tua história. Deus tem a solução. Temos uma vírgula no versículo de número 2. A tua serva não tem nada em casa, vírgula, a não ser uma botija de azeite. Eu fico imaginando que naquela hora em que ela disse que não tinha nada, o Espírito Santo traz à sua memória algo para lhe trazer esperança. Ela pôde contemplar que dentro da sua despensa, num lugar isolado, num cantinho desprezado, havia uma pequenina botija, uma botija de azeite. Queridos, uma pequena botija de azeite fará toda a diferença na vida daquela mulher. Se você procurar agora, na direção do Espírito Santo, você vai observar que lá naquele cantinho escondido, naquele lugar desprezado, naquele lugar ou naquela situação que você não imaginou, que você não pensou, que você não ponderou, existe lá uma botija de azeite.
existe um vaso que tem azeite dentro. Bendito seja o nome santo do Senhor. Queridos irmãos, essa questão do azeite é algo que fala muito aos nossos corações, a respeito da bênção do Senhor. No livro do profeta Joel, no capítulo de número 1, a Bíblia salienta que quando Israel passava por alguma dificuldade, quando Israel passava por uma luta muito intensa, os israelitas tinham por costume olhar para as suas plantações, olhar para as suas propriedades. Era comum que no fundo da sua propriedade, por menor que fosse, houvesse pelo menos um pé de oliva, um pé de azeitona, uma vide, uma tamareira. E quando o israelita olhava para o fundo da sua propriedade e observava que a sua oliveira não tinha azeitonas, olivas, que as tamareiras não tinham tâmaras, que as ovelhas não estavam no curral, que as suas videiras não tinham cachos de uva, em tempo em que deveriam ter os seus frutos, eles percebiam assim que não estava mais presente a bênção do Senhor nas suas vidas. Porém, a maldição. No capítulo 1 de Joel, versículo 10 diz: o campo está assolado e a terra triste, porque o trigo está destruído, o mosto se secou e o azeite falta. Ele estava querendo dizer, estamos sem a bênção do Senhor. A maldição tomou conta da nossa nação. Mas no capítulo de número 2, versículo de número 23, Joel diz: e vós, filhos de Sião, alegrai-vos, regozijai-vos no Senhor vosso Deus, porque ele vos dará ensinador de justiça e fará descer a chuva, a temporã e a seródia no primeiro mês, no tempo certo. E as eiras se encherão de trigo, e os lagares transbordarão de vinho e de azeite. Ele estava querendo dizer que a bênção do Senhor estava de volta. Porque quando ele olhava para a sua propriedade, para o fundo do seu quintal, ele via o seu pé de oliva carregado. Ele via a sua tamareira com frutos. Ele via a bênção do Senhor na sua casa. Quando Eliseu perguntou para aquela mulher: o que tens na tua casa? Eliseu estava levando aquela mulher a observar, primeiro, que havia uma saída, que havia uma solução. E segundo, que a bênção do Senhor não havia abandonado aquela família. Por maior que fosse a dificuldade que aquela família estivesse enfrentando, a bênção do Senhor continuava com aquela família. A bênção do Senhor continuava sobre aquelas vidas. Por maior que seja a luta que você esteja enfrentando, por maior que seja a dificuldade que você esteja passando, creia, a bênção do Senhor está contigo. O Deus de Israel não te abandonou. São situações, são aflições, são provações que todos nós passamos enquanto estivermos aqui. Nós vamos passar por essas dificuldades, nós vamos passar por aflições, afirmou o próprio Senhor Jesus. Mas que nós possamos ter bom ânimo, porque o Senhor Jesus venceu o mundo, as aflições, e nós podemos vencê-las também na autoridade do seu santo nome. Glórias a Deus. Aquela mulher então observou que no canto da sua casa, em um lugar esquecido, estava uma botija de azeite. A solução está dentro da sua casa.
A solução está dentro do seu lar. Tenha absoluta certeza de que esta provação está capacitando você para dar lugar, para dar ocasião ao milagre de Deus no seio da sua família. Ela está te preparando para o milagre de Deus, o milagre que vai acontecer no meio da tua família. Esta provação está te preparando para que você seja um instrumento de Deus, um instrumento do milagre de Deus, não só para a sua família, mas para toda a sua parentela, para toda a sociedade. Tenha certeza disso. E esta provação que você está enfrentando, ela veio para que você pudesse presenciar o milagre do Senhor na sua vida e aumentasse a sua fidelidade e a sua fé em Deus. Então te prepara para a orientação do profeta, porque é muito importante observarmos a orientação do profeta. É muito importante observarmos a orientação do servo de Deus. A palavra de Deus diz que nós devemos crer nos profetas do Senhor e nós vamos prosperar. Crer na palavra que vem da boca dos servos do Senhor e nós vamos avançar, nós vamos crescer. Então receba esta palavra agora que eu estou trazendo ao seu coração. Eliseu disse para aquela mulher a partir do versículo 3: vai, pede para ti vasos emprestados, pede a todos os teus vizinhos, vasos vazios e não poucos vasos. Então entra e fecha a porta sobre ti e sobre os teus filhos e deita o azeite em todos aqueles vasos e põe à parte o que estiver cheio. Esta foi a orientação do profeta. Ela poderia muito bem ter desprezado aquela orientação. Ela poderia muito bem ter saído dali de cabeça baixa, triste, por não querer obedecer à orientação do profeta. É assim que acontece com muitas pessoas. Elas querem uma solução e quando Deus dá a solução, muitas vezes elas desprezam a solução e a saída de Deus. Um certo jovem chega diante do Senhor Jesus e diz: bom mestre, o que eu devo fazer para obter a vida eterna? Jesus disse: olha, vai, pega todos esses teus bens e distribui aos pobres. Porque Jesus tinha visto que as riquezas, os bens daquele moço estavam entronizadas no seu coração. Ele dava mais valor ao que tinha. Era o seu Deus. E aquilo atrapalhava o relacionamento daquele moço com Deus. E Deus disse: olha, tira esse atrapalho, tira esse empecilho e vem e segue-me. Terás um tesouro no céu. E ele então desprezou a palavra do próprio Cristo para a sua vida. O que eu posso dizer? Não despreze essa palavra. Não despreze a palavra do profeta. Não despreze a palavra do Espírito Santo para a sua vida. Não busque só a bênção de Deus, mas busque o Deus da bênção. O profeta pediu algo que para nós até parece muito simples. Ela deveria ir na sua comunidade, no seu vilarejo e pedir muitos vasos para todos os seus vizinhos emprestados. Mas existe aqui um ensinamento. Preste bem atenção. Ela deveria, ao chegar no seu vilarejo, procurar as pessoas que ela amava, os seus parentes, os seus amigos, as pessoas mais próximas, e pedir os vasos emprestados. Ela iria com todo bom grado fazer isso?
E também com todo bom grado essas pessoas, por amarem aquela mulher e sua família e por verem aquela situação, iriam emprestar os vasos. Mas o profeta não disse para ela ir buscar os vasos apenas dos parentes e amigos a quem ela amava e por quem ela era amada. Mas o profeta disse: vai a todos os teus vizinhos. Significava que ela deveria procurar aquele parente que ela amava, mas ela deveria procurar também aquele parente que ela não gostava muito, que ela não se dava muito bem, que não tinha muito comunhão. Às vezes porque era chato, porque era uma pessoa inconveniente, ou porque talvez em algum momento da vida já tiveram alguma discussão, talvez estivessem brigados. E quando sai da esfera da família e vai para os amigos ou os vizinhos, amigos que já não se viam há muito tempo, pessoas que não lhe queriam bem ou pessoas que lhe causaram prejuízo, com quem ela tinha diferença, com quem ela não se dava bem, pessoas que talvez ela considerasse até como inimigo. Mas o profeta estava dizendo: vai a todos os teus vizinhos, vai a todos e pede os vasos emprestados. Fica imaginando ela chegando na porta daquele vizinho que um dia falou mal dela, que falou mal do seu marido, daquela vizinha fofoqueira que espalhou toda a sua situação vexatória, financeira, para toda a vizinhança e para todo o vilarejo, e ela não gostou. O profeta está dizendo: vai lá naquela pessoa e pede um vaso para ela. Sabe o que isso está dizendo para mim e para você? Que se nós quisermos ver o milagre de Deus, nós temos que nos resolver com aqueles a quem nós não nos damos bem, com aqueles a quem nós temos diferença, com aqueles os quais nós não gostamos, com aqueles os quais nós brigamos até, aqueles que nos ofenderam e que nós fechamos os nossos olhos, cerramos os nossos punhos e dizemos: eu não perdoo o que me foi feito. O Espírito do Senhor está dizendo: ei, tu quer ver o milagre na tua casa, quer ver o milagre na tua vida? Começa perdoando, começa resolvendo o problema dentro de ti. Essa falta de perdão, essa trava que impede Deus de operar na tua vida, porque a palavra de Deus diz que se nós pedirmos a Deus o perdão dos nossos pecados, primeiro nós temos que perdoar os que nos ofenderam. Senão, o céu vai se fechar, o céu estará fechado para nós. Comece a tratar com aqueles a qual você tem diferença. Pode ser que eles continuem não querendo conversa com você, mas a palavra de Deus tem um conselho para nós. Se depender de nós, se depender de você, tenha paz com todos os homens. É o que nos orienta a Bíblia. Eu sei, tem situações e tem pessoas que não nos querem ver nem pintados de ouro, porque nós as maltratamos no passado. Mas agora é diferente. Você mudou. O Espírito de Deus está mudando o seu caráter, a sua vida, o seu modo de falar, o seu comportamento. Você está vendo as coisas agora não mais pela ótica mundana, mas você agora está vivendo agora e vendo pela ótica do céu. Está tendo uma mudança causada pelo Espírito Santo no teu caráter, que está sendo moldado à semelhança do caráter de Cristo. Só que eles não enxergam muitas vezes isso e não querem contato com você. Mas a palavra de Deus está dizendo: se depender de você, tenha paz com eles. Eles podem estar de braços fechados para você, mas esteja de braços abertos para eles. E eu tenho absoluta certeza de que Deus vai providenciar uma oportunidade onde tudo irá se ajustar, porque diz a Bíblia Sagrada que Deus até
Para o justo, Deus fará com que os seus inimigos procurem ter paz com ele. Queridos, resolva o problema, o seu problema. Comece por você. Comece dentro de você. Comece perdoando. Tire essa lixarada toda, dessa mágoa, desse ressentimento. Comece a tirar isso de dentro da sua casa como alguém que faz uma faxina. E deixa Deus operar na sua vida. Esteja pronto para o milagre de Deus. Que isso não sirva de atrapalho para o milagre de Deus na sua vida, na vida dos seus filhos. Quem sabe a vida dos seus filhos, o seu casamento, a sua vida conjugal, a sua vida financeira, até mesmo a sua saúde, estejam dependendo exatamente da liberação do perdão. Resolva essa questão. Procure essa pessoa. Se ela não quiser nada contigo, continue oferecendo a paz para ela. Porque diante de Deus e diante do seu coração, diante de Deus a situação estará resolvida. E diante do seu coração, isso será bálsamo e será remédio para a sua vida. Perdão é um remédio que primeiro é aplicado na nossa vida para curar as nossas feridas. E depois na vida do outro. E aquela mulher ela foi obediente. Quer receber a bênção? Quer ver a solução? Seja obediente à palavra. Muitas vezes nós aconselhamos pessoas, principalmente na área conjugal, e elas não obedecem, elas não ouvem. E aí quebram a cara. Porque não ouviram a direção que Deus deu através dos seus servos. Ela então, com certeza, foi a cada um dos seus vizinhos e pediu vasos emprestados. Olha, quando ela faz isso, ela desperta a curiosidade nos vizinhos. Num vilarejo pequeno, as pessoas sabem o que as outras passam. As cidades pequenas, acontece uma questão com uma pessoa, todo mundo fica sabendo. Com certeza as pessoas conheciam a luta daquela mulher. E quando ela começa a pedir vasos, eles ficam impressionados. O que ela vai fazer com tantos vasos? De repente os filhos saíram pedindo, ela saiu pedindo, foi amontoando vasos na porta da sua casa. E aquelas pessoas foram olhando aquilo e aquilo foi chamando a atenção da comunidade. E ela, junto com seus filhos, foi pegando aqueles vasos e intocando dentro de casa e despertando a curiosidade naquelas pessoas. Ei, o teu milagre vai despertar a sociedade. O teu milagre vai chamar a atenção de alguém. O teu milagre vai impactar a vida de alguém. Tenha absoluta certeza disso. Por mais que eles não entendam, por mais que eles não compreendam o que Deus está fazendo na sua vida e o que você está fazendo através da orientação de Deus, tenha absoluta certeza de que o teu milagre, o milagre que você vai receber, vai servir para você e vai servir para a sua família, vai servir para a sua parentela, vai servir para toda a comunidade que te cerca. E eu espero em Deus que sirva para toda a nação. O versículo 5 diz: partiu, pois, dele e fechou a porta sobre si e sobre seus filhos, e eles lhe traziam os vasos e ela os enchia. Existem coisas que Deus quer operar no secreto do teu lar. Existem milagres que nascem dentro da sua casa e que vão atingir toda a sociedade, mas tem que começar com a porta fechada. Nos dias em que nós estamos vivendo, nós estamos escancarando as portas da nossa vida em diversos lugares. Já não é mais o ouvido nem a boca do mexeriqueiro, mas nós espalhamos em diversas redes sociais coisas que não deveriam estar em redes sociais. Tratamos de questões conjugais, problemas os mais variados diante de redes sociais e esquecemos que existem coisas que Deus quer tratar no secreto com você. O Senhor Jesus disse: quando você for orar, entra no teu aposento, no teu secreto. Entra no teu quarto, que é o que tu tem de mais íntimo.
tu tens de mais íntimo, entra no teu quarto, fecha a tua porta e ora ao teu pai em secreto. Porque o teu pai que vê o secreto, que conhece o segredo e o que é secreto, o que somente você sabe, o teu pai vai te ouvir, o teu pai vai te conhecer, o teu pai vai te entender e o teu pai vai te recompensar. Que coisa linda, né? O Senhor orientou o profeta dizendo para ela, fecha a tua porta, fecha a sua porta, fecha a sua porta. Tem coisas que Deus quer fazer com portas fechadas. As portas têm que se abrir para Deus fazer alguma coisa. Tem coisas que Deus quer fazer a portas fechadas. Dentro da tua casa, dentro da tua família. Resolve a tua situação com o teu marido, as portas fechadas. A situação com teus filhos, as portas fechadas. Talvez um grito salve essa boiada. Um momento de oração, com intrepidez, com vigor, segurando na mão do marido, da esposa, dos filhos. É um momento que vai mudar a sua vida. É um momento de vocês, um momento íntimo, um momento a portas fechadas, e que o Deus de Israel vai estar presente para operar a solução no meio da sua família. Quando ela fechou a porta, ela fechou as expectativas dos espectadores. Frustrou as expectativas dos espectadores. Todos queriam saber. Ela fechou a porta sobre si e sobre seus filhos. Naquela casa estava aquela mulher se preparando para o seu milagre, obedecendo até a última palavra do profeta. Seus 2 filhos, coadjuvantes naquela história, ajudando aquela mulher na situação, na preparação daquele milagre. Isso mostra para mim e para você que a família toda deve participar, que os filhos devem participar. Os momentos são difíceis, tem pessoas que, eu vou preservar o meu filho de saber a respeito dos problemas. Não faça isso. Deixe os seus filhos serem vacinados diante desses problemas, conhecendo os problemas, percebendo que o mundo não são só flores, que o mundo também tem espinhos, que eles participem dos problemas, que eles estejam no meio da solução, que eles vejam você chorar, você clamar, você invocar a Deus e ver o Deus de Israel se manifestar através do seu clamor, através do clamor desse seu filho, da sua filha. Como resposta, Deus trazer uma solução, isso vai aumentar a fé do seu filho, isso vai aumentar a união, os laços familiares. Naquela casa estava aquela mulher, aqueles 2 filhos, e estava o Senhor, Rei Batora Handala. Estava o Senhor junto com ela. Eu tenho absoluta certeza de que quando tu fechar a porta da tua casa, que estiver reunida com a tua família, não estará só a tua família, mas estará também o Senhor, o Deus Todo-Poderoso, o grande El Shaddai, o dono de tudo, aquele que pode todas as coisas, estará também dentro da tua casa. E ele vai solucionar o problema. E quando Deus age, nós chamamos o agir de Deus de milagre. Eu acredito que naquele momento, aquela mulher mandou um dos filhos trazer um dos vasos. E ela pegou aquela desprezada botija de azeite. E ela então começou a derramar o azeite da pequena botija dentro daquele vaso. E algo extraordinário começou a acontecer. Até então, foi a ação do homem. Ela simplesmente reuniu vasos, obedeceu à voz do profeta. Ela pegou o vaso de azeite que ela tinha e ela começou a fazer a sua parte, derramada do pequeno vaso dentro de outro vaso. Ali estava a limitação do homem. Isso diz para mim e para você, faça a sua parte.
Continue fazendo a sua parte, continue trabalhando, continue se esforçando, continue sendo fiel, continue acreditando nesse Deus, continue obedecendo a sua palavra, faça a sua parte. Porque na hora certa, no momento certo, segundo a vontade poderosa do Senhor nosso Deus, Deus vai agir. Quando aquela mulher começou a fazer a sua parte, a derramar o seu azeite da sua vasilha dentro daquele outro vaso emprestado, naquela hora Deus começou a trabalhar. Naquela hora Deus começou a agir. O azeite começou a se derramar dentro do outro vaso, e quando já era para o pequeno vaso das suas mãos estar seco, Deus agindo começou a multiplicar o azeite daquela mulher. E começou a multiplicar. E ela começou a ver que o pequeno azeite da sua botija estava enchendo um enorme vaso que estava aos seus pés. Eita, glória a Deus, aleluia! O milagre de Deus é surpreendente. O milagre de Deus é abundante, o milagre de Deus é a resposta para a nossa necessidade. E Deus então começou a agir, a multiplicar o azeite. Era o que ela tinha em casa, era algo que ela nem considerava de tão pouco que era. Mas Deus não precisava sequer daquela botija de azeite. Deus é Deus para chamar as coisas que não existem como se já existisse. Ele chama a existência as coisas que não existem. Ele não precisa de matéria-prima para poder fazer acontecer ou criar qualquer coisa. Deus é poderoso para criar do nada, através da sua palavra, todas as coisas. Ele fez isso com o universo, ele fez isso com a terra, ele fez isso com os céus, ele fez isso com tudo que foi criado. Foram criados pelo poder da sua palavra. Hebreus diz, aquilo que foi criado não foi criado do que é aparente. Pela fé entendemos que os mundos foram criados pela palavra que saiu da boca de Deus. O azeite era apenas um gatilho para despertar a fé daquela mulher. Pode te faltar tudo, mas não deixa faltar o azeite. O azeite é um símbolo do Espírito Santo. O Espírito Santo pode estar sendo desprezado num cantinho, num vaso pequenino dentro da tua casa, mas na hora certa o Espírito Santo vai fazer a diferença na sua vida, porque ele será o agente multiplicador e multiplicado no meio da sua família. E o azeite multiplicado no meio da sua família será uma solução, uma saída para toda a sua família. Deixa o azeite do Espírito Santo ser abundante dentro da tua casa. Aquela mulher foi então enchendo os vasos e os filhos foram presenciando aquilo. Eu acredito que quando eles foram vendo o milagre acontecendo, dentro daquela casa havia riso, havia gozo, havia alegria, havia glória a Deus, havia aleluia, porque não dá para ficar calado diante da ação de Deus. Nós vibramos, nós pulamos, nós celebramos, nós cantamos, nós exaltamos a Deus diante da sua manifestação. Quando nós começamos a ver a mão de Deus agindo, nós nos alegramos, nós exultamos. E aquela exultação, aquela alegria começou a sair para fora daquela casa e começou a chamar com certeza a atenção dos seus vizinhos. O que está acontecendo dentro desta casa? O que estava acontecendo era que o Deus de Israel estava se manifestando dentro daquela família, no meio daquela família. Aleluia. Arehadalamachadaras. Bendito seja o nome do Senhor. E sucedeu, diz o versículo 6, que cheios que foram os vasos, disse a mulher a seu filho, traze-me ainda um vaso. Porém ele disse, não há mais vaso nenhum. Então o azeite parou. A limitação é nossa. Enquanto há vaso, há azeite. A limitação quem coloca somos nós. Nós é que limitamos Deus com pouco tempo, com preocupações que sufocam a nossa fé, a nossa vida espiritual. Nós limitamos Deus com as nossas dúvidas.
Nós limitamos Deus achando que Deus não nos ama, que Deus nos abandonou, que Deus não é forte o suficiente para nos ajudar a carregar a nossa cruz. Nós limitamos Deus, mas Deus é ilimitado. Ninguém consegue limitar Deus, ninguém consegue segurar a ação de Deus, a menos que não queira, a menos que você diga cessou, não dá mais, não quero mais. Naquele caso, acabou o vaso, acabou o azeite. Que haja vaso em abundância, para que o azeite seja continuamente derramado. Bem, eu acredito que quando ela abriu a porta da sua casa, os vizinhos ficaram maravilhados, porque milagre é assim. Milagre é que nem melancia. Você tem que comer partilhando com os outros. Você tem que usufruir do seu milagre partilhando com os outros, contando para os outros, como fez a mulher do fluxo de sangue. A mulher recebeu a cura da sua hemorragia e ela, não podendo conter-se, ela contou o seu milagre. Tem pessoas que recebem o milagre e ficam caladas. Aí a dúvida vem, se instaura no seu coração, ela perde a bênção. Conte o seu milagre. Espalhe o que Deus tem feito na sua vida, na sua família. Conte para o povo o que Deus tem feito para você e por você. Aumente a fé das pessoas. O que tens em tua casa? Deixa Deus agir na tua família, deixa Deus agir na tua casa, deixa Deus agir. Deixa Deus fazer um milagre. Dê oportunidade para Deus agir na sua família. Dê oportunidade para Deus intervir na tua história. Eu não acredito em Deus, pois eu te desafio a acreditar e a pedir para Ele intervir na sua vida agora, para solucionar o seu problema, para tirar esse teu ente querido, até mesmo você, dessa situação que você está passando, desta enfermidade, dessa situação de morte que estamos convivendo. Peça para Deus solucionar isso, peça para Deus fazer um milagre na sua vida. Aonde você estiver, peça para Deus intervir agora na sua vida. O que você tem na sua casa, o que você tem em você, é o suficiente para Deus fazer o milagre. É o suficiente para Deus agir. É esse óleo que tem aí dentro, é o Espírito Santo que está aí dentro, tentando convencer você, está tentando dizer para você: abra o seu coração, abra o teu coração para esta palavra, abra o teu coração, filho meu, para que eu possa entrar e fazer morada e mudança na tua vida. O Espírito Santo está tentando convencer você do pecado, da justiça e do juízo, entrar na sua vida para mudar completamente a sua vida, a sua história, o seu caráter. Deixa Deus fazer o maior milagre na sua vida, que é o milagre da salvação. O que tens em tua casa? Ela disse: a tua serva não tem nada a não ser uma botija de azeite. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde, que Deus te prospere, que Deus te dê vitória e que o milagre de Deus aconteça dentro da tua casa e da tua família.